Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia ali um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem os procurais? A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Perguntam aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos,
saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por mim, por ti mesmo? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem a culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para o lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois,
um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois crucificaram Jesus. Os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre, levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram a perna que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas,
em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero convidar vocês, até mesmo aqueles que estão andando, a ficar sentado um pouco. Porque é um momento muito importante para nós hoje, da Sexta-feira da Paixão. E ninguém pode ficar como que se nada estivesse acontecendo. Porque tudo que foi falado, tudo que foi lido, é para cada um de nós, é para mim. Bata-se no peito e diga: tudo isso que aconteceu foi por mim. O que nós acabamos de ouvir nessa narração foi um julgamento, e quem estava sendo julgado pelos homens era o Filho de Deus. Para quem não sabe o que é o julgamento, há uma semana atrás a mídia do Brasil mostrou em todos os telejornais um julgamento que estava acontecendo de uma criança que supostamente foi jogada de um prédio embaixo. Todo mundo percebeu, todo mundo viu. Interessante que em um determinado dia do julgamento, os repórteres falaram o seguinte: que quando a mãe daquela menina, daquela criança, começou a falar a perda da filha dela, o sofrimento que causava e a saudade que ela dizia que se gerava no coração dela por ela ter perdido a filha, os repórteres falaram que o jurado que estava ali começou a chorar. E a mãe chorou por meia hora em seguida, e o júri também chorou. Depois de meia hora de choro, ela retomou, começou a conversar, a falar de novo todo o sofrimento que ela estava vivendo por causa da morte da filha. Em seguida, ela chorou por mais 15 minutos. Foi um julgamento. Todo mundo viu o resultado depois. Todos os telejornais mostraram. Penso até que os telejornais do exterior devem ter mostrado também. Deve ter falado, deve ter comentado alguma coisa. E aqui está um julgamento que os telejornais deveriam ter também falado, mostrado. E um julgamento internacional, aonde todos os telejornais do mundo inteiro deveriam estar voltados para esse momento, para ver o julgamento do Filho de Deus. No Evangelho de São Mateus tem um resumo maravilhoso
de tudo isso que nós acabamos de ouvir. Mateus 27, versículo 45, lá diz o seguinte: desde a hora sexta, ou seja, desde meio-dia até a nona, ou seja, de meio-dia até as 3 da tarde, por isso que essa celebração é feita às 3 horas da tarde, porque foi o momento que ele morreu. Disse que cobriu-se toda a terra de trevas. Dê uma olhada lá para trás, vocês, ó. Vocês estão vendo lá atrás? Está tudo claro, ó. Está dando para perceber, né? Tudo claro. Você pode olhar aqui do lado também. O sol tá firme lá fora. Aqui em cima também, tudo claro. Só que na hora que o Filho de Deus estava na cruz, nesta hora em que está tudo claro aqui, lá estava tudo escuro, escureceu. Aconteceu um fenômeno. Até a própria natureza entrou num silêncio. Até a própria natureza entrou num sofrimento. Tudo parou. Como na semana passada tudo parou nos telejornais. Tudo parou e tudo escureceu, porque o julgamento já tinha sido realizado e o decreto já tinha tido: crucifica-o. É o que nós acabamos de ouvir. Crucifica-o. Das 12 às 3, o Filho de Deus estava padecendo as dores da humanidade, padecendo as nossas dores. 3 horas crucificado, 3 horas perdendo sangue, 3 horas perdendo as forças, por um julgamento inconsequente. A sentença que ele recebeu foi a sentença errada. A primeira leitura fala isso. A sentença foi errada. Ele era inocente. Das 12 às 3, sofrendo. Eu acho que você já deve ter se deparado com pessoas sofrendo, né? Num leito. Eu me lembro que uma vez eu passei aqui na Dutra, teve um acidente, e eu vi um corpo jogado no chão. Quando eu vi aquele corpo estraçalhado ali no chão, a minha natureza, todos os meus sentidos imediatamente já teve uma reação momentânea. Ao ponto até de eu tirar os meus olhos, porque eu não queria ver aquele corpo estraçalhado daquele jeito. Sangue no chão, e a pessoa toda. Mas a primeira coisa, eu repito, que eu tive foi uma reação de, não dá nem para explicar, né? Mas você sabe o que é que eu quero dizer. Mas gente, lá em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, estava 3 pessoas, e a que estava no meio era justamente o Filho de Deus, que por uma sentença errada, como eu disse, estava agora crucificado, ensanguentado, derramando sangue por todo o corpo. Primeiro por todo um sofrimento que ele já tinha tido antes, por causa de tantas chicotadas que ele teve no corpo. E as pessoas que passavam em frente àquela cruz e via o Filho de Deus crucificado, elas estavam extremamente
frias. Como eu falei antes, quando a mãe narrava a saudade e o sofrimento que ela estava por causa da filha, o júri chorou. Quando o Filho de Deus estava crucificado, os evangelhos narram que as pessoas olhavam para ele daquele jeito como ele estava, ensanguentado, com uma coroa de espinhos na sua cabeça. As pessoas passavam diante dele e balançavam a cabeça assim, faziam gozação: ah, você não é o Filho de Deus, sai agora daí. E outros xingavam, como se nada estivesse acontecendo, como se fosse um animal que estava ali. Talvez até se fosse um animal, se teria mais até compaixão do que o Filho de Deus que estava naquela condição. Então olhavam e não estavam nem aí. Das 12 às 3, sofrimento completo. Bem, o julgamento da criança, o julgamento que teve, foi daqueles dois, que estavam sendo julgados, na verdade, que não era criança que estava sendo julgado, foi que supostamente jogaram a criança do prédio embaixo. Mas qual foi o julgamento do Filho de Deus? Por que hoje nós estamos relembrando esse momento onde o Filho de Deus foi julgado, condenado, crucificado e morto? Por causa de quê? O capítulo 5 do Evangelho de São João vai dizer o seguinte: ele curou um homem no sábado. Curou um homem no sábado. Em seguida diz que ele falou que, porque os judeus, as autoridades daquele tempo diziam que ele não podia curar no sábado, porque a lei dizia que no sábado não se pode fazer nada, só se deve prestar culto ao Pai do céu. E a condenação foi essa, porque Jesus em seguida ele disse o seguinte: eu e o Pai, para aqueles homens era um homem qualquer, eu e o Pai continuamos trabalhando. Aí ele diz assim, que porque ele curou um homem no sábado, e em seguida se dizia ser filho de Deus, ele deveria ser morto. No capítulo 11 vai mostrar que ele ressuscitou Lázaro. E mais um motivo, quando eles viram Lázaro vivo ali do lado de Jesus, eles disseram: agora nós não vamos só matar ele, não, vamos matar Lázaro também. Gente, ele foi condenado porque ele fez o bem no dia de sábado e se dizia ser filho de Deus. Ele não só se dizia ser filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Eles não entenderam, eles não compreendiam isso. Esse foi o motivo da condenação. Eu pergunto para você: isso é motivo para uma pessoa ser condenada? É motivo para uma pessoa ser condenada? Fez o bem no dia de sábado e ele se dizia ser filho de Deus. Não somente se dizia, mas ele é o Filho de Deus. Foi condenado por causa disso. Uma insensibilidade muito grande por parte daquele povo. A insensibilidade de ver o Filho de Deus crucificado e não ter sensibilidade nenhuma. Eu vou ficar repetindo isso para vocês entenderem. O júri chorou. Os jurados choraram.
quando a mãe narrou tudo. E eu garanto que muitos de vocês devem ter chorado também. Quem não chorou deve ter ficado entristecido. Mas, gente, qual é o teu sentimento? E qual é o meu sentimento quando eu olho para a cruz e vejo Jesus crucificado? Daqui a pouco nós vamos fazer a adoração da Santa Cruz. A adoração da Santa Cruz vai consistir em nós olharmos para a cruz e batermos no peito: a culpa é minha. Um inocente morreu por mim. Porque quando uma pessoa inocente morre, e nós sabemos que realmente aquela pessoa era inocente e ela morreu, o que é que se gera dentro de nós? Muita compaixão, muita dor. É a dor que estava no coração daquela mãe por causa da filha dela. É essa dor. Só que essa dor, gente, precisa estar no teu coração e no meu coração. Aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Como eu sou frio quando eu vejo a cruz e aquele que morreu por mim crucificado nela. Como eu sou frio. Eu olho como se não tivesse acontecido nada. Tanto faz como tanto fez. Estou falando aqui para vocês o meu pecado. Hoje passei a manhã inteira diante da cruz, lendo as passagens da paixão de nosso Senhor. Assisti 3 filmes da paixão hoje de manhã. Assisti Jesus de Nazaré de Franco Zeffirelli. Depois assisti um filme que é o Evangelho de São João, que narra tudo isso que nós acabamos de ouvir, mas tudo só a paixão. E o último foi o de Mel Gibson. Assisti tudo, até sono me deu. Que frieza do Padre José Augusto. Não era nem para ficar com sono. Fiquei com sono. Para você ver como Jesus crucificado, a impressão que dá é que não gera nada na minha alma. Eu fico frio diante de Jesus crucificado. Eu fico frio diante do Salvador, que morreu por mim. Quem que deveria estar lá seria eu. E eu ainda tive coragem de ficar com sono ao ver a narração da paixão. E o jurado chorou quando a mãe falou. E me diga, eu vou até dizer uma coisa. De fora, é só para vocês entenderem, eu não tinha nada com isso. O jurado chorou. Só que esse choro que deveria, e essa consciência que deveria gerar em mim, não é simplesmente porque eu olho para a cruz e vejo Jesus crucificado e fico com pena dele. Não, é porque quando eu devo olhar para a cruz, que eu vejo Jesus crucificado. Daqui a pouco nós vamos ver, ele está ali, olha, todo com um pano vermelho. Daqui a pouco o diácono vai pegar, vai trazer ele aqui no meio.
vai dizer: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E ele virá ali. Quando eu olho, eu preciso olhar e chorar. Eu não estou falando simplesmente de um choro, de ficar escorrendo lágrimas do meu rosto, não. Mas deve-se gerar um compadecimento dentro de mim, ao ponto de olhar o Senhor crucificado e dizer: Ele morreu por mim, foi por mim. Isso não é um acontecimento que se deu simplesmente há 2000 anos atrás, gente, como um acontecimento que se deu agora, há uma semana atrás. Isso está acontecendo hoje, agora. Nós estamos no Calvário, Ele está lá crucificado, Ele está derramando sangue, o soldado está enfiando aquela lança, como o evangelista agora falou, está saindo sangue e água. Ali só tinha algumas pessoas que estavam compadecidas: Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Maria a mulher de Cleofas e João. Engraçado que no filme da Paixão, Nossa Senhora diz assim, quando ela vê Jesus crucificado, ao sentimento, quando se vê Jesus crucificado, ela diz assim: carne da minha carne, sangue do meu sangue. Ela usa uma expressão: filho, deixa eu morrer com você também. O filho de Jesus lá, e ela chorando: carne da minha carne, sangue do meu sangue, filho, deixa eu morrer contigo. Gente, eu olho para a cruz e não estou nem aí. Não estou nem aí. Repito, tanto faz como tanto fez, eu estou dizendo para mim. O Filho de Deus, que passou com aquela cruz nas costas, nas ruas de Jerusalém, carregando todos os meus pecados. Diga comigo: carregando todos os meus pecados. A sentença final deveria ser para mim. Bata de novo e diga: a sentença final. Crucifica o Padre José Augusto. Como é que é o seu nome? Crucifica o Padre José Augusto. Pecador, desobediente, só quer fazer as coisas que gosta, não agradece a Deus pelas coisas que Deus fez, só fala e fica brigando com Deus, porque Deus não faz isso por mim, não faz aquilo por mim, porque Ele não olha para mim. Por causa dos prazeres que esse mundo apresenta. Carne da minha carne, sangue do meu sangue. Meu filho, deixa eu morrer com você, meu filho. Deixa eu ir com você, meu filho. Só um grupinho, só um grupo tinha sensibilidade. O resto, sabe como é que estava? Com os braços cruzados e dizendo: vamos ver o que é que vai dar. Não estou nem aí para o Filho de Deus. Não estou nem aí. Problema dele. A sexta-feira da paixão deve gerar em nós dor no coração. Você já foi para algum enterro e ficou lá diante do morto, rindo diante dele e se acabando de rir diante do morto, diante do falecido? Só quem não tem coração é que faz isso.
Ou talvez quem não está nem aí para o morto, ou aquele que se alegrou com a morte do morto. Estava lendo a história da vida de Santa Teresa d'Ávila. Ela já estava no convento. Engraçado que muitas vezes ela fala assim, que ela rezava, mas gostava ainda dos prazeres desse mundo. Ela rezava, mas gostava dos prazeres. Também não vamos entender aqui prazer ou prazer, né? Que todo mundo agora já vai logo para o prazer. As coisas desse mundo. Estava nem aí. Um dia ela estava dentro de casa e ela se deparou com um busto de Jesus atado à coluna. Só tinha essa parte daqui para cima, era uma imagem. Quando ela parou, que ela olhou, ela foi levada a um choro, que ela começou a dizer assim: ele morreu, ele está nessa condição por causa dos meus pecados, ela falou. E ela começou a chorar, chorou. E ela disse assim: eu não saio daqui enquanto eu não mudar de vida, ela falou. Gente, nós precisamos voltar para casa com a vida diferente. Quando nós estivermos adorando a cruz e nós formos beijar Jesus crucificado, nós precisamos bater no peito e dizer: Senhor, eu pequei, não saio daqui, Senhor, enquanto eu não mudar de vida. Imagine Santa Teresa, rezava, e ela dizia que gostava dos pecados. Ela rezava, mas gostava dos pecados. Só que na hora que ela se depara com Jesus atado à coluna, ela começa a dizer: não, eu preciso mudar. E ela chorou os pecados dela e ela disse: Senhor, eu só saio daqui quando eu mudar de vida. Você sabe o que é que na verdade eu estou falando? Com tudo isso eu estou perguntando: quais são os sentimentos que movem o teu coração agora, diante dessa sexta-feira da paixão? Que sentimento gera no teu coração ao ver o Filho de Deus na cruz por causa dos seus pecados e por causa dos meus pecados? Isso significa que se eu não tivesse pecado, ele não ia morrer desse jeito, mas ele só morre assim por causa dos meus pecados. A cruz, Jesus crucificado, precisa gerar no meu coração arrependimento. Pai, pequei. Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Eu pequei. Eu pequei. Diga comigo: eu pequei. Pai, eu pequei. Deve-se gerar arrependimento. Faz uma coisa, inclina a tua cabeça aí, como eu vou inclinar a minha. Quais são os seus pecados? Vou sentar aqui. Faz um momento. Façamos agora um momento de reflexão. Quais são os seus pecados? Quais são os nossos pecados que têm gerado a morte do Filho de Deus?
das 12 às 3, o Filho de Deus crucificado por causa dos meus pecados. Eu contribuí para a morte de Jesus. Eu contribuí para que Ele morresse por mim. Diga comigo: eu não quero mais pecar, Senhor. Eu estou falando sério, gente. Agora eu estou falando sério. Eu não quero mais pecar. Agora eu estou dizendo aqui, ó, eu não estou fazendo encenação não. Eu não quero mais pecar. Eu não posso mais pecar. Como o Monsenhor nos ensina, ou santo ou nada. E depois de um tempo que ele foi meditando tantas vezes isso, ou santo ou nada, ele disse: ou santo ou santo. Não tem mais alternativa. Ele começou com eu santo ou nada. Depois ele disse ou santo ou santo. Porque eu não posso, gente, contribuir mais com os padecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso. Mas eu sei também das minhas fraquezas. Mas eu preciso lutar. Diga comigo: eu preciso lutar. Não fiquem alheios a Jesus crucificado. Vocês estão me entendendo? Não fiquem alheios a Jesus crucificado. O mundo tem ficado alheio a Jesus crucificado. O mundo não está nem aí para Jesus crucificado. A mídia não está nem aí para Jesus crucificado. As TVs não estão nem aí para Jesus crucificado. As TVs do mundo não estão nem aí. Os cinemas não estão nem aí para Jesus crucificado. As novelas não estão nem aí para Jesus crucificado. Mas se o mundo não está aí para Jesus crucificado, nós precisamos estar aí. Diga: eu preciso estar aí. Diga: eu. Bata no peito assim, ó, diga: eu. Olha, gente, se o mundo não está nem aí para Jesus crucificado, eu repito, nós precisamos estar. O mundo não pode nos congelar. O mundo não pode tornar você frio. O mundo não pode me tornar frio ao ver Jesus crucificado. O mundo precisa mudar o meu... Pelo contrário, eu já estou falando errado. Quando eu vejo Jesus crucificado, isso precisa gerar dentro de mim compadecimento de mim mesmo e dizer como eu sou pecador e como eu preciso mudar. O mundo não está nem aí para Jesus crucificado, que já estão até querendo tirar as imagens de Jesus crucificado das nossas casas. Não estão nem aí. Não estão nem aí. Se o mundo não está nem aí, problema do mundo, mas nós precisamos estar. Porque Ele carregou sobre si as minhas culpas. A maldição que pesava sobre mim, sobre nós, Ele pegou toda a maldição, colocou nas costas deles e carregou. E lá Ele gritou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como eu falava no domingo passado, no dia do domingo de Ramos,
um Deus realmente apaixonado. Apaixonado por você, por essa criança que está aí dormindo, por aquela senhora lá também, está cochilando, por aquele ali que está tão atento. Um Deus apaixonado por cada um de nós. E eu não posso ser alheio. Ele morreu por mim. Morreu por você. Aqueles pecados que você acabou de pensar aí, que eu pensei também nos meus. Não foi só você não, que eu pensei também nos meus. Então estamos todos no mesmo barco. Foi por causa dele que ele morreu. E eu não posso me tornar alheio. Se o mundo inteiro, se o Brasil inteiro parou por causa de um julgamento, o mundo precisa parar também por causa do julgamento. Esse aqui que eu estou falando é o julgamento. E você sabe muito bem quando eu falo o julgamento, que significa o julgamento, o grande julgamento. E nós não podemos, até você que está em casa me assistindo aí, nem você pode passar alheio ao dia de hoje. Imagine no dia de hoje, aonde o Filho de Deus está sendo julgado. Eu vou para a praia, tomar banho de praia, de mar. No dia em que o Filho de Deus está sendo julgado por causa dos meus pecados, eu faço uma programação toda diferente. Vou para o circo, no dia em que o Filho de Deus está sendo julgado, porque é um feriadão. Então eu vou me programar. Vou reunir os meus amigos e vamos para uma casa de praia. E lá nós vamos beber até cair, vamos nos drogar até cair. No dia em que o Filho de Deus está sendo julgado. Mas é justamente por esses que o Filho de Deus está sendo julgado. Porque Ele não quer que nenhum dos seus se percam. Ele está se julgando. Ele está sendo julgado. E está morrendo justamente por esses. E por mim também. Porque eu não estou fora disso. Indo ou não, eu não estou fora disso. Só que eu não posso ser frio. Geladeira não. Eu não posso ser frio diante do julgamento do Filho de Deus. Inclina a cabeça de novo. Porque Jesus crucificado deve gerar oração. E muita oração. E se o Filho de Deus está crucificado e deve se gerar oração, reze agora. Reze, meu amigo. Reze. Você que está tão feliz por ter tirado tantas fotos, reze. Agora reze. O Filho de Deus está sendo julgado. Por meu e pelos seus. Pelos nossos pecados. E tem piedade de mim, Senhor. Porque sou pecador. Tem piedade de mim. Misericórdia, Senhor. E agora, Senhor, eu me coloco diante da cruz que daqui a pouco nós iremos rezar diante dela. Iremos nos ajoelhar diante dela. E vamos beijar, Senhor, aquele que está representado naquela cruz. Agora eu me dirijo, Senhor, e digo: piedade de mim. Piedade, Senhor, por causa dos meus pecados.
Piedade, Senhor, por ter tantas vezes dito para Ti que eu iria mudar e não tenho mudado. Piedade, Senhor. Mas dai-nos a graça, Senhor, no dia de hoje, de termos um coração diferente, um coração arrependido, Senhor, um coração voltado para Ti, meu Senhor e meu Deus. Um coração, Senhor, que gera uma consciência muito grande de que eu não posso mais continuar no caminho errado. Eu preciso, Senhor, caminhar no caminho certo. Desviar, Senhor, do caminho errado e entrar no caminho certo. Mas obrigado, Senhor, pela salvação manifestada. Sim, Senhor, é uma dor misturada também com alegria. É uma dor, Senhor, misturada com a certeza da salvação. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, porque no dia de hoje estamos celebrando a morte da morte, Senhor. Hoje nós estamos celebrando, Senhor, diante da cruz. Estamos dizendo obrigado, Senhor, pela salvação. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Obrigado, Senhor, porque as portas do céu se abriram, Senhor. Obrigado, meu Senhor, porque hoje eu posso dizer que depois da minha morte eu terei a vida eterna, porque Tu já me deste, já nos destes a vida eterna, Senhor. Obrigado, Senhor, porque no dia de hoje, em que toda a igreja celebra a salvação, nós podemos dizer, Senhor, que nós iremos nos encontrar com aqueles que já nos precederam, Senhor. Sim, nós iremos nos encontrar um dia com os nossos avós, com os nossos bisavós, com os nossos parentes, os nossos amigos que já se foram, com meu pai que já se foi, com primos meus que já se foram também, Senhor. Porque para nós não existe a morte, mas a vida, porque Tu disseste que aqueles que crerem em Ti verão, jamais verão a morte, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia nós nos encontraremos face a face, justamente por causa do dia de hoje, pelo sangue que Tu derramastes na cruz, pela nossa salvação. Tu fostes julgado e condenado, mas obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta salvação. Bendita a condenação que trouxe salvação para a humanidade inteira, que trouxe salvação para todos nós. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Vamos ficar em pé agora. Abra seus braços. Vai agradecendo ao Senhor agora pela sua morte. Com as suas próprias palavras, vá agradecendo. Ele foi condenado para que todos nós fôssemos absolvidos. Todos nós fomos absolvidos por causa da condenação dele. Agradeça agora ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Com as tuas palavras, vai fazendo agora o seu agradecimento. Vai lembrando dos momentos de todo esse padecimento do Senhor e vai agradecendo. É uma dor que gera alegria dentro de nós também.
A humanidade inteira foi salva. Nós merecíamos a condenação e fomos salvos. Bendito seja Deus por isso. Obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, Jesus. Santo e bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, obrigado pelo sangue que correu, pelas gotas de sangue que caíram no chão. Obrigado, Senhor, pela absolvição que tu nos deste, Senhor. Sim, eu não posso ficar alheio, mas também, Senhor, eu também não posso ficar de fora, sem pensar também nos grandes frutos de redenção. Obrigado pela vida eterna, meu Senhor. Exaltado sejas o teu nome, glorificado sejas, Senhor. Pois nós iremos sim, depois de nós fazermos toda essa oração universal por toda a igreja, nós iremos, Senhor, te adorar na cruz e vamos dizer: piedade, Senhor, mas muito obrigado. Obrigado pela salvação, obrigado pela redenção. Muito obrigado, Senhor. Amém. Agora olha para a pessoa do seu lado, dê um sorriso para ela. Diga para ela: por suas chagas nós fomos salvos. Diga de novo: por suas chagas nós fomos salvos. Dá uma olhada agora para todas as pessoas que estão do seu lado. Dá uma olhada para frente e para trás. Esses que vocês estão vendo são aqueles que acreditam na salvação que vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda essa pessoa. Aplauda e sorria para ela. E aplauda mais forte ainda. Bendita a salvação que veio de nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendita a salvação. Porque São Paulo, veja só, São Paulo disse que já não há mais condenação para aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mais condenação para nós. Bendito o julgamento que trouxe salvação para todos nós. Apesar de eu ter falado que nós não podemos ficar alheio quando nós olhamos Jesus crucificado, mas também eu quero dizer para vocês que quando nós olharmos, dentro do nosso coração deve gerar uma alegria, porque pelas suas chagas nós fomos salvos. Glorificado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado, para sempre seja louvado. Olha lá para a direita, ó. Olhe lá em cima. Vocês estão vendo? Não bata palmas agora não. Vocês estão vendo aqueles que estão lá em cima? Esses daí que estão lá em cima foram todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Agora olhem para o lado da esquerda aqui, ó. Tem um pouquinho ali, mas olha, vocês estão vendo aqueles que estão lá na esquerda, lá em cima? Esses daí foram todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus, ó. E agora vocês da direita e vocês da esquerda,
olhem para o meio. Esses daqui foram aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus, ó. Agora vocês estão vendo aqui, olhem. Olhem para cá para cima, ó. Todos esses que estão aqui, ó. Todos eles também foram redimidos pelo sangue precioso de Jesus. E tudo isso é salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. CançãoNovaPlay.com. Assine já!